Capítulo 4. A disciplina do jejum. Alguns têm exaltado o jejum religioso acima de todas as escrituras e de toda a razão. Outros o têm negligenciado totalmente. John Wesley. Numa cultura em que a paisagem está salpicada com os santuários dos arcos dourados e diversas opções do templo da pizza, o jejum parece fora de contexto, um mero anacronismo. De fato, há muitos anos o jejum caiu em descrédito de forma generalizada, dentro e fora da igreja. Por exemplo, na pesquisa que fiz, não encontrei um único livro sobre o tema jejum cristão, publicado entre 1861 e 1954, um período de quase 100 anos. Em tempos mais recentes, percebe-se um interesse renovado no jejum, mas temos de caminhar muito ainda para recobrar o equilíbrio bíblico, o que explicaria a negligência quase total a essa prática, mencionada tão frequentemente nas Escrituras e seguida com tanto ardor pelos cristãos ao longo dos séculos. Duas coisas. Em primeiro lugar, o jejum adquiriu má reputação em consequência das práticas ascéticas exageradas da Idade Média. Com o declínio da realidade interna da fé cristã, acentuou-se a tendência crescente de enfatizar o que restou, a forma externa. Sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual, a lei tomará as rédeas, porque traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Assim, o jejum ficou submetido a rígidas regulamentações. Sua prática também foi vinculada à mortificação pessoal e o sofrimento físico extremo. A cultura moderna rejeita com veemência esses excessos e tende a confundir jejum com mortificação. Em segundo lugar, a propaganda com a qual somos alimentados continuamente convence-nos de que se não tivermos 3 refeições fartas todos os dias, com diversos petiscos no intervalo, ficaremos à beira da inanição. Somando-se a isso a crença popular de que é uma virtude satisfazer cada um dos apetites humanos, o jejum tornou-se obsoleto. Qualquer um que leve a sério a tentativa de jejuar é logo bombardeado com objeções. Acha que o jejum será danoso à sua saúde. Isso irá minar suas energias e você não conseguirá trabalhar. Será que os tecidos saudáveis do seu corpo não ficarão comprometidos? Tais questionamentos, evidentemente, constituem um absurdo completo, baseado no preconceito. Embora o corpo humano consiga sobreviver apenas um curto período de tempo sem água ou ar, ele consegue manter-se vários dias antes que o processo de inanição tenha iniciado. Sem necessariamente concordar com as afirmações extremas de alguns grupos, não é exagero afirmar que o jejum, feito de maneira correta, chega a ser benéfico para o corpo. As Escrituras têm muito a dizer sobre o jejum, e faríamos bem em examinar mais uma vez essa antiga disciplina. A lista de personagens bíblicos que jejuavam parece o quem é quem das Escrituras. Moisés, o legislador, o rei Davi, o profeta Elias, a rainha Esther, Daniel, o profeta vidente, a profetisa Ana, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, o Filho encarnado. Muitos dos cristãos notáveis da história da Bíblia jejuavam e davam testemunho de seu valor. Entre eles estão Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney e o pastor Reich da China. É evidente que o jejum não é uma disciplina exclusivamente cristã. Todas as religiões importantes reconhecem seu mérito. Zoroastro praticava o jejum, assim como Confúcio e os iogues da Índia. Platão, Sócrates e Aristóteles também jejuavam. Até mesmo Hipócrates, o pai da medicina moderna, acreditava no jejum.
O fato de todas essas pessoas dentro e fora das Escrituras terem o jejum em autoestima não o torna necessariamente correto nem desejável. Isso, no entanto, deveria levar-nos a reavaliar seriamente as crendices de nossa época em relação à disciplina do jejum. O jejum na Bíblia. Nas Escrituras, o jejum sempre se refere à abstenção de comida por motivos espirituais. É distinto de greve de fome, cujo propósito é obter poder político ou chamar atenção para uma causa considerada justa. Também se distingue da dieta por motivos de saúde, que enfatiza a abstinência de comida por questões físicas e não espirituais. Por influência da secularidade da sociedade moderna, o jejum, se é que alguém o pratica, normalmente tem por motivo a vaidade ou desejo de poder. Não estou dizendo que essas formas de jejum são necessariamente erradas, mas os objetivos delas são diferentes dos descritos nas Escrituras. O jejum bíblico sempre tem no centro algum propósito espiritual. Na Bíblia, a maneira normal de jejuar é abster-se de todo tipo de comida sólida ou líquida, mas não de água. No jejum de 40 dias que Jesus fez, somos informados de que ele não comeu nada e que perto do final do jejum teve fome. Satanás tentou a comer, indicando que a abstinência era de comida, mas não de água. Lucas 4:2. Do ponto de vista físico, é isso que em geral constitui o jejum. Às vezes descreve-se que pode ser considerado um jejum parcial, ou seja, a dieta é restrita, mas a abstenção não é completa. Embora o jejum normal pareça ser o costume do profeta Daniel, houve um período de 3 semanas no qual ele declara: "Não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma essência aromática." Daniel 4:3. Não sabemos o motivo desse afastamento da prática normal do jejum. Talvez suas tarefas governamentais fossem um obstáculo. Também há diversos exemplos nas Escrituras do chamado jejum absoluto, isso é, abstenção completa de comida e de água. Parece ser uma medida desesperada para sanar uma emergência extrema. Ao descobrir que a execução a aguardava junto com seu povo, Esther instruiu Mardoqueu: "Vá, reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês." Esther 4:16. Paulo fez um jejum absoluto de 3 dias após um encontro com o Cristo ressurreto. Atos 9:9. Já que o corpo humano não suporta ficar sem água muito mais do que 3 dias, o jejum absoluto de Moisés, bem como o de Elias, pode ser considerado sobrenatural. Deuteronômio 9:9 e 1 Reis 19:8. É preciso entender que esse tipo de jejum é exceção e não deve ser praticado a menos que haja uma ordem muito clara da parte de Deus. Nesse caso, não deve ultrapassar 3 dias. Na maioria das vezes, um jejum é questão particular entre o indivíduo e Deus. Há, no entanto, ocasiões de jejuns comunitários ou públicos. O único jejum público exibido pela lei de Moisés era o do dia da expiação, Levítico 23:27. Era o dia no calendário judaico em que o povo se mostrava pesaroso e aflito por causa de seus pecados. Com o passar do tempo, outros dias de jejum foram acrescentados, chegando hoje a mais de 20. Convoca-se também um jejum em tempos de emergência nacional ou para algum grupo. Toquem as trombetas em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo. Joel 2:15 e 16. Quando Judá foi invadida, o rei Josafá proclamou um jejum por toda a nação, segundo Crônicas 20, do 1 ao 4.
Em resposta à pregação de Jonas, toda a cidade de Nínive jejuou, incluindo os animais, que sem dúvida jejuaram involuntariamente. Antes de fazer a viagem de retorno a Jerusalém, Esdras impôs jejum e oração aos repatriados, pedindo uma viagem segura pela estrada infestada de ladrões. Esdras 8, do 21 ao 23. O jejum em grupo pode ser uma experiência maravilhosa e poderosa, desde que todos estejam preparados e tenham o mesmo pensamento nessa questão. É possível, por intermédio da oração e do jejum feito por um grupo unido, resolver problemas graves na igreja ou em outros grupos, além de reestabelecer relacionamentos. Quando um número suficiente de pessoas entendem corretamente as implicações deste ato, uma convocação nacional à oração e ao jejum também pode produzir resultados benéficos. O rei da Grã-Bretanha convocou em 1756 um dia solene de oração e jejum por causa da ameaça de uma invasão francesa. No dia 6 de fevereiro, John Wesley anotou em seu diário: "Aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres desde a restauração. Cada igreja na cidade estava mais que repleta, e uma gravidade solene transparecia em cada rosto. Com certeza Deus ouve a oração, e nossa tranquilidade ainda será estendida." Em uma nota de rodapé ele escreveu: "A humildade foi transformada em regozijo nacional, pois a invasão francesa que nos ameaçava foi impedida." Também se desenvolveu ao longo da história o que podemos chamar de jejuns regulares. Na época de Zacarias, mantinha-se 4 jejuns. Zacarias 8:19. A ostentação dos fariseus na parábola de Jesus evidentemente descreve uma prática comum naqueles dias. Jejum 2 vezes por semana. Lucas 18:12. A Didaquê prescreve 2 jejuns por semana, na quarta e na sexta-feira. O jejum regular tornou-se obrigatório no Segundo Concílio de Orleans, que aconteceu no século XV. John Wesley procurou reavivar o ensino da Didaquê e instou com os primeiros metodistas que jejuassem toda quarta e sexta-feira. Ele nutria sentimentos tão intensos sobre essa questão que se recusava a ordenar ao ministério metodista que não jejuasse nesses dias. O jejum regular semanal causou um impacto tão profundo na vida de alguns cristãos que eles começaram a procurar um mandamento bíblico para justificá-lo, pois assim poderiam constranger todos os cristãos a praticá-lo. A busca foi em vão. Simplesmente não existem leis bíblicas que ordenam o jejum regular. Entretanto, a liberdade que temos no Evangelho não significa poder abusar desta liberdade. Significa oportunidade. Já que não existem leis a nos prender, estamos livres para jejuar em qualquer dia. Para o apóstolo Paulo, liberdade significa muitas vezes fique em jejum, segundo aos Coríntios 11:27. Devemos ter sempre em mente o conselho apostólico: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Gálatas 5:13. Uma disciplina que desfruta certa popularidade hoje assemelha-se ao jejum, mas não é idêntica a ele. São as vigílias, que têm sua origem no emprego que Paulo faz no termo vinculado ao seu sofrimento pela causa de Cristo em 2 Coríntios 6:5, 2 Coríntios 11:27. Refere-se a deixar de dormir e a dedicar-se à oração e a outros deveres espirituais, mas não há nenhuma indicação de que tenha alguma ligação vital com o jejum. Do contrário, ficaríamos restritos a jejuns bem rápidos. Embora as vigílias possam ter seu valor, e Deus às vezes nos convoque a ficar sem dormir por algumas necessidades em particular, precisamos ter cautela a fim de não elevar a categoria das grandes obrigações algo cujo precedentes bíblicos são muito tênues. Devemos ter sempre em mente as advertências de Paulo.
pois em qualquer discussão sobre as disciplinas descobriremos coisas que têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2:23. Jejuar é um mandamento? Uma questão que compreensivelmente preocupa muita gente é se as Escrituras fazem ou não do jejum uma prática obrigatória para todos os cristãos. Já se fizeram numerosas tentativas para responder a essa pergunta, e as conclusões são as mais variadas. Uma das defesas mais brilhantes de sua obrigatoriedade foi escrita em 1580 por Thomas Cartwright, num livro que assumiu contornos de um clássico nesta área, O Exercício Sagrado do Jejum Verdadeiro. Embora diversas passagens das Escrituras tratem do assunto, duas se sobressaem pela sua importância. A primeira é o ensino espantoso de Jesus sobre o jejum no Sermão do Monte. Duas circunstâncias estão diretamente ligadas ao tema. Em primeiro lugar, o ensino de Jesus a respeito do jejum está imerso no contexto do ensino sobre esmolas, doações e oração. É como se existisse uma suposição quase inconsciente de que fazer doação, orar e jejuar fazem parte da devoção cristã. Assim, não só teríamos motivo para excluir o jejum do ensinamento de Jesus, como também para suprimir as doações e as orações. Em segundo lugar, Jesus afirma: quando jejuares, Mateus 6,16. Ele parece pressupor que seus seguidores jejuem. Por isso, os está instruindo a fazê-lo corretamente. Martinho Lutero afirmou que Cristo não tinha a intenção de rejeitar nem de desprezar o jejum. Sua intenção era de restaurar o jejum correto. Dito isso, no entanto, é preciso entender que as palavras de Jesus não constituem uma ordem. Ele está instruindo o povo sobre a maneira apropriada de levar a efeito uma prática comum em seus dias. Ele não pronuncia uma palavra sequer sobre o jejum ser correto ou se deve ser mantido. Por isso, embora Jesus não diga se você jejuar, se ele também não diz você precisa jejuar. O que ele diz simplesmente é quando você jejuar. A segunda afirmação crucial de Jesus a respeito do jejum surgiu na resposta a uma pergunta feita pelos discípulos de João Batista. Perplexos com o fato de que ele e os fariseus tinham o hábito de jejuar enquanto Jesus e os seus discípulos nunca jejuavam, quiseram saber o porquê. A resposta de Jesus: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Mateus 9,15. Talvez essa seja a afirmação mais importante feita no Novo Testamento sobre ser ou não o jejum um dever para os cristãos de hoje. A vinda de Jesus trouxe consigo um novo amanhecer. O reino de Deus havia chegado entre eles com poder. O noivo estava no meio deles. Era tempo de festejar, não de jejuar. Contudo, chegaria a hora em que os discípulos jejuariam, mas não de acordo com os preceitos legalistas da antiga ordem. A interpretação mais natural para os dias em que os discípulos de Jesus iriam jejuar é a era presente da igreja, especialmente à luz da palavra de Jesus sobre a vasilha de couro nova. O reino de Deus, expressão que aparece logo em seguida, Mateus 9, 16 e 17. Arthur Wallens entendeu que Jesus está se referindo à época atual da igreja e não somente ao período de 3 dias entre sua morte e ressurreição. Ele conclui o argumento: somos forçados a aplicar os dias de sua ausência ao período atual, desde o momento em que ele subiu para o Pai até que retorne, vindo dos céus. Evidentemente, foi assim que os apóstolos compreenderam a palavra de Jesus, pois os relatos de que eles estavam jejuando não surgiram senão após a ascensão dele para o Pai.
Atos 13, 2 e 3. Foi a esta época da igreja que o mestre referiu-se quando disse: então jejuarão. A hora é agora. Não há como escapar do poder das palavras de Jesus nesta passagem. Ele deixa claro que sua expectativa era de que os discípulos jejuassem depois de sua partida. Embora suas palavras não expressem uma ordem, isso não passa de uma questão de semântica. No texto citado, fica claro que Cristo sustentava a disciplina do jejum e previa que seus discípulos a praticariam. Talvez seja melhor evitar o termo ordem, já que no rigor da palavra, Jesus não ordenou o jejum. Contudo, fica óbvio que ele se baseava no princípio de que os filhos do reino jejuariam. Para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas. Onde estão aqueles que hoje atenderam ao chamado de Cristo? Será que nos acostumamos tanto com a graça barata que instintivamente nos esquivamos de obedecer a exigências maiores? Afinal, a graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz. Por que a contribuição financeira, por exemplo, é reconhecida sem nenhum questionamento como elemento de devoção e o jejum é tão contestado? Sem dúvida, encontramos na Bíblia tantas evidências que apontam para o jejum quanto existem para a contribuição financeira, se não mais. Talvez em uma sociedade abastada, o jejum envolva sacrifício bem maior do que exige uma doação de dinheiro. O propósito do jejum. O fato de a primeira afirmativa de Jesus a respeito do jejum estar relacionada à motivação chama-nos à realidade. Mateus 6, 16 e 18. Fazer uso das coisas sagradas para benefício próprio é sinal de falsa religião. É forte a tentação de utilizarmos algo como jejum para conseguir que Deus faça aquilo que desejamos. Às vezes, a ênfase nas bênçãos e nos benefícios do jejum é tanta que ficamos tentados a acreditar que basta um jejum ligeiro para termos o mundo e o próprio Deus comendo em nossas mãos. É preciso que o centro do jejum seja sempre Deus. Ele tem de iniciar em Deus e ser ordenado por Deus. Precisamos ser como a profetisa Ana, que orava a Deus jejuando. Lucas 2,37. Todos os outros propósitos precisam estar submetidos a Deus. A exemplo do que lemos sobre a igreja de Antioquia, adorar o Senhor e jejuar devem aparecer na mesma frase. Atos 13:2. Charles Spurgeon escreve: nossos períodos de jejum e oração no tabernáculo têm realmente sido dias de enlevo espiritual. Nunca os portões dos céus se abriram tanto. Nunca nosso coração ficou mais próximo do centro da glória. Deus questionou o povo nos dias de Zacarias: quando vocês jejuaram, foi de fato para mim que jejuaram. Zacarias 7:5. Se o jejum que fazemos não é para Deus, então fracassamos. Benefícios físicos, sucesso na oração, revestimento de poder, percepções espirituais, essas coisas jamais devem tomar o lugar de Deus como centro do nosso jejum. John Wesley declara: em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja essa, e unicamente essa: glorificar o Pai que está nos céus. Essa é a única maneira de nos pouparmos de amar mais as bênçãos do que o abençoador. Assim que o propósito principal do jejum estiver bem estabelecido no coração, ficamos livres para compreender que também há propósito secundário no jejum. Mais que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. E esse é um benefício maravilhoso para o discípulo verdadeiro que anseia ser transformado à imagem de Jesus Cristo.
Acobertamos o que vai dentro de nós com comida e outras coisas boas, mas o jejum traz à tona o que há em nosso interior. Se o orgulho nos controla, isso se revelará quase imediatamente. Davi escreveu: eu faço jejum e me humilho. Salmos 69:10. Raiva, amargura, inveja, discórdia, medo, tudo que é negativo dentro de nós será trazido à superfície durante o jejum. No começo, iremos racionalizar, alegando que a raiva, por exemplo, se deve à fome. Depois perceberemos que estamos com raiva porque o espírito da raiva está dentro de nós. E podemos exultar ao nos conscientizarmos disso, pois significa que a cura está disponível mediante o poder de Cristo. O jejum lembra-nos de que somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A comida não nos sustenta, Deus nos sustenta. Em Cristo tudo subsiste. Colossenses 1:17. Portanto, a experiência do jejum é mais um banquete com a palavra de Deus que as abstinências de comida. Jejuar é banquetear-se. Quando os discípulos levaram o almoço para Jesus, supondo que estaria com fome, ele declarou: tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4, do 32 ao 34. Não temos aqui uma metáfora elegante, mas uma realidade autêntica. Jesus estava de fato sendo alimentado e sustentado pelo poder de Deus. Foi essa a motivação de seu conselho acerca do jejum em Mateus 6. Não somos instruídos a agir durante o jejum como se estivéssemos em grande penúria, porque na realidade a situação é outra. Estamos sendo alimentados por Deus e assim como os israelitas foram sustentados no deserto pelo maná miraculoso que descia dos céus, somos sustentados agora pela palavra de Deus. O jejum ajuda a manter o equilíbrio na vida. Quão facilmente permitimos que coisas dispensáveis tenham prioridade em nossas vidas? Quão rapidamente suspiramos por coisas das quais não precisamos, até que elas nos escravizem. Paulo escreve: tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Os anseios e desejos humanos são como rios que tendem a transbordar. O jejum ajuda a mantê-lo no curso adequado. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, afirma Paulo em 1 Coríntios 9:27. Davi igualmente declara: humilhei-me com jejum. Salmos 35:13. Isso não representa um ascetismo excessivo, é disciplina e a disciplina traz liberdade. Astério, no século XV, afirmou que o jejum era a garantia de que o estômago não faria o corpo ferver como uma chaleira, obstruindo assim a alma. Inúmeros cristãos escrevem sobre muitos outros valores do jejum, como aumento da eficácia na oração intercessora, direcionamento nas decisões, maior concentração, libertação, bem-estar físico, revelações e assim por diante. Nisso, como em tudo mais, é certo que Deus recompensará todos os que o buscam diligentemente. A prática do jejum. Em larga medida, homens e mulheres nunca receberam instruções sobre os aspectos práticos do jejum. Os que querem jejuar precisam conhecer esses princípios. Como em todas as disciplinas, deve-se observar uma progressão. É sensato aprender a andar com desenvoltura antes de tentar correr. Comece com um jejum parcial de 24 horas. Muitos consideram mais
apropriado o intervalo entre 2 almoços. Isso significa que você deixará de fazer uma das refeições. Suco de frutas frescas são excelentes para beber durante o jejum. Experimente fazer isso uma vez por semana, durante várias semanas. No começo, você ficará fascinado com os aspectos físicos da experiência. Mais importante, porém, é acompanhar a atitude do coração. Externamente, você continuará cumprindo as obrigações comuns de cada dia, mas interiormente estará orando e louvando a Deus, cantando e adorando. Experimente a renovação, executando cada tarefa como se fosse um ministério para o Senhor. Não importa quão terrenas sejam essas atividades, para você elas deverão representar um sacramento. Cultive uma receptividade dócil aos sopros divinos. Interrompa o jejum com uma refeição leve à base de frutas frescas, vegetais e uma boa dose de exultação pessoal. Após 2 ou 3 semanas, você estará preparado para tentar um jejum normal de 24 horas. Beba apenas água, mas em quantidades salutares. Muitos recomendam a água destilada. Se o gosto da água incomodar, adicione uma colher de suco de limão. Você provavelmente irá sentir pontadas de fome ou desconforto antes de acabar o tempo. Mas isso não é fome de verdade. Durante anos, seu estômago foi condicionado a emitir sinais de fome em momentos determinados. De vários aspectos, o estômago é uma criança mimada. Uma criança mimada não precisa de pronto atendimento, mas de disciplina. Martinho Lutero afirma: a carne tem como praxe rosnar de um jeito medonho. Você não deve capitular diante desses rosnados. Ignore os sinais ou até mesmo ordene à sua criança interior mimada que se acalme, e em pouco tempo as pontadas passarão. Caso isso não ocorra, beba água em goles pequenos e o estômago ficará satisfeito. Você precisa ser um mestre do seu estômago, não escravo dele. Se as obrigações familiares permitirem, dedique o tempo normal gasto nas refeições para meditar e orar. Desnecessário dizer que você deve seguir o conselho de Jesus. Procure não chamar a atenção para si. Só devem saber do jejum as pessoas imprescindíveis. Se você chamar a atenção para o fato de estar jejuando, os outros ficarão impressionados. Mas, como Jesus disse, essa será a única recompensa. Você, no entanto, está jejuando por recompensas maiores e mais profundas. O que se segue foi escrito por alguém que, como experiência, comprometeu-se a jejuar uma vez por semana durante 2 anos. Observe a progressão dos aspectos superficiais do jejum em direção às recompensas mais profundas. 1. Achei ter sido uma bela realização passar um dia inteiro sem comer. Comemorei o fato de achar isso muito fácil. 2. Comecei a perceber que dificilmente o item anterior é o alvo do jejum, e isso ajudou o fato de eu ter começado a sentir fome. 3. Comecei a relacionar o jejum de alimentos com outras áreas da minha vida nas quais tenho mais compulsão. Não precisei de um lugar para me sentar no ônibus, para me sentir satisfeito, nem de estar refrescada no verão ou aquecida no inverno. 4. Passei a refletir mais sobre o sofrimento de Cristo e dos que passam fome, do que têm bebês famintos. 5. 6 meses depois de começar a disciplina do jejum, comecei a entender por que a sugestão de um período de 2 anos. A experiência muda enquanto caminho. A fome, nos dias de jejum, torna-se aguda e a tentação de comer é maior. Pela primeira vez,
Eu estava usando um dia para descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Comecei a pensar a respeito do que significa render a própria vida. 6. Agora sei que a oração e o jejum precisam estar intimamente ligados. Não há outro modo. Contudo, ambos ainda não se encontraram em mim. Depois de haver completado vários jejuns, com algum sucesso espiritual, passe para o jejum de 36 horas. Isso é, abstinência de 3 refeições. Quando chegar a esse ponto, é o momento de buscar o Senhor para saber se Ele deseja que você prossiga com jejuns mais longos. Um bom período de tempo é de 3 a 7 dias, o que provavelmente exercerá um impacto substancial no curso de sua vida. É bom conhecer o processo ao qual seu corpo é submetido. No curso de um jejum mais longo, os primeiros 3 dias costumam ser os mais difíceis, por causa do desconforto físico e das dores provocadas pela fome. O corpo está começando a se livrar das toxinas acumuladas ao longo de muitos anos de hábitos alimentares ruins, e o processo não é confortável. Uma camada se forma na língua e você fica com mau hálito. Não se perturbe com esses sintomas. Em vez disso, fique grato pela melhora de sua saúde e pelo bem-estar que terá como resultado. Talvez você sinta dores de cabeça, especialmente se bebe muito café ou chá. Contudo, são sintomas moderados de privação, que irão passar, embora se mostrem bastante desagradáveis durante certo tempo. No 4º dia, as dores causadas pela fome começam a amenizar. Embora você possa sentir fraqueza e tonturas ocasionais, a tontura é apenas temporária, causada por mudanças bruscas de posição. Movimente-se mais lentamente e não terá nenhuma dificuldade. A fraqueza pode chegar ao ponto em que a mais simples tarefa exija grande esforço. O descanso é o melhor remédio. Muitos consideram esse o período mais difícil do jejum. Por volta do 6º ou 7º dia, você começará a se sentir mais forte e mais alerta. As dores provocadas pela fome continuarão diminuindo, e no 9º ou 10º dia não passarão de um incômodo menor. O corpo terá eliminado a maior parte das toxinas, e você se sentirá bem. Sua concentração será aguçada, e você se sentirá como se pudesse continuar jejuando indefinidamente. Em termos físicos, essa é a fase mais agradável do jejum. Em algum ponto entre o 21º e o 47º dia, dependendo da pessoa, as dores provocadas pela fome reaparecem. É o primeiro estágio da inanição, e a dor sinaliza que o corpo já usou todas as suas reservas e está começando a retirar a energia dos tecidos. Nesse momento, o jejum deve ser interrompido. A perda de peso é bastante variável durante o jejum. O normal é o corpo perder 900 gramas por dia no começo, caindo para metade disso, à medida que o jejum avança. Você sentirá mais frio porque o metabolismo corporal não está produzindo a quantidade comum de calor. Se tiver o cuidado de se aquecer, não haverá nenhuma dificuldade. É óbvio que nem todos podem jejuar por motivos físicos, diabéticos, gestantes, pacientes cardíacos e outros. Se você tem dúvidas quanto à sua condição física para o jejum, procure orientação médica. Antes de iniciar um jejum prolongado, alguns são tentados a comer bastante, com o objetivo de estocar energia, mas essa atividade não é nada sensata. Na realidade, refeições ligeiramente mais leves que o normal são as mais recomendadas, 1 ou 2 dias antes do jejum. Outro bom conselho é abster-se de café ou de chá 3 dias antes de iniciar um jejum mais longo.
Se a última refeição a cair no estômago for de frutas frescas e vegetais, você não terá dificuldades com prisão de ventre. O jejum prolongado deve ser interrompido com frutas ou suco de vegetais, inicialmente em pequenas quantidades. Lembre-se de que seu estômago se contraiu consideravelmente e que todo o sistema digestivo entrou numa espécie de hibernação. No segundo dia, você pode comer frutas e depois beber leite ou iogurte. Em seguida, coma saladas frescas e vegetais cozidos. Evite todo tipo de tempero, gorduras e amido. Policie-se ao máximo para não comer em excesso. Esse período é o ideal para pensar em uma dieta futura e refletir sobre seus hábitos alimentares, para ver se não há necessidade de mais disciplina e controle sobre o apetite. Embora os aspectos físicos do jejum nos deixem intrigados, não devemos nos esquecer de que o feito principal do jejum bíblico acontece no âmbito espiritual. O que acontece em termos espirituais é mais importante que os efeitos sobre o corpo. Você estará envolvido numa batalha espiritual, na qual precisará usar todas as armas de Efésios 6. Um dos momentos mais críticos no aspecto espiritual é a parte final do jejum, quando a tendência natural é relaxar. Contudo, não quero deixar a impressão de que todo jejum seja uma luta espiritual aguerrida. Já descobri que não é assim. Ele também é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O jejum pode romper limites na esfera espiritual, algo que jamais aconteceria por outro caminho. É um meio da graça e da bênção de Deus que não devemos continuar negligenciando. Wesley declara: não foi por mera iluminação da razão que o povo de Deus tem sido, em todas as épocas, orientado a usar o jejum como um meio, mas o povo foi instruído pelo próprio Deus por revelação clara e notórias de sua vontade. Bem, quaisquer que fossem os motivos para reavivar os antigos, no desempenho zeloso e constante de suas atribuições, eles ainda têm a mesma força para nos reavivar. Chegou a hora de todos os que ouvem a voz de Cristo obedecer.